estamos passando agora então na New Forest National Park. Essa floresta então ela foi delimitada pelo Guilherme o Conquistador. E ela recebe o nome de New Forest porque ele colocou uma lei especificando que aquela área era exclusiva para a caça real. Então esse caminho é o caminho que é feito do porto de Southampton até chegar em Stonehenge, passando por todo esse local aqui bastante bucólico, com casas, como vocês podem ver, e também muitas coisas legais aí. Estradinha bem estreita, ele tá falando aqui nessa vila. Another thatched roof on the right as we go over the river. Aqui logo depois do rio, do lado direito, outro teto de palha. In the south of England, there is enough work for the profession of a thatcher to re-thatch roofs. This has to be done every 8 to 10 years. Bom, então agora nós estamos numa cidade chamada Salisbury e nós vamos conhecer aquela catedral ali. E nessa cidade então cruza um rio aqui. É impressionante, dá pra ver as algas no rio. Olha, tem cisne que nada no rio. Olha, tá vendo? Olha. Olha o tamanho do cisne aqui. É. Olha, tem alga. Uma cidadezinha agradável. Ali eles têm um relógio que eles chamam de Little Ben, diferente do Big Ben, né? Relógio bonitinho aí, estilo barroco. E a cidade é bem simpática, olha só. Olha que coisa magnífica essa casa aqui em estilo enxaimel, olha. Nossa, acho que eu nunca cheguei tão perto assim de uma construção tão rústica como essa, né? Olha só. Bom, então, a cidade de Salisbury, ela é o principal monumento dela é a sua igreja. Então, para entrar na área da igreja, existem 3 portões. E esse é um deles. É muito interessante porque tá escrito em francês lá, e o guia não falou por que tá escrito em francês, sabe? Deus e meu direito. Interessante, tem um unicórnio, tem um leão ali, mas o legal, você quer ver? É isso aqui, ó. É que a porta ela vai ser fechada às 23 horas, quando os portões vão ser fechados. Então, olha, tá vendo? Tem uma fechadura aqui. E os moradores que moram nesse pedaço aqui, eles têm a chave. Então, essa porta é fechada. Continua ainda o sistema de feudo nessa cidade, impressionante. Ela é fechada às 11 horas da noite. Incrível, né? A gente acha que isso não existe ainda. É um tipo de um condomínio fechado feudal. Bom, essa daqui é uma casa que antigamente ela era utilizada para acomodar mulheres viúvas e mulheres órfãos. E ela era ligada ao clero. Não preciso falar mais nada, né? Atualmente é uma casa para acomodar mulheres de menos de 25 anos que estejam em situação de vulnerabilidade. Aqui nós chegamos diante da magnífica Catedral de Salisbury. Eu vou contar a história dela daqui a pouco. Mas aqui nós estamos numa escultura que a Rainha Elizabeth pediu para fazer
chamada Walking Madonna. Ela foi feita em 1981. É Nossa Senhora que está caminhando de costa para a igreja. Ela está saindo da igreja. Então muitas pessoas se perguntam o porquê disso, né? Dizem que ela está vindo em encontro ao público, mas outras coisas são meio duvidosas, né? Por que ela está virada de costas para a igreja, né? Fica aí uma questão. Bom, então aqui nós estamos na cidade de Salisbury e essa cidade aqui, então, a população migrou para cá aproximadamente aí no ano de 1220, porque isso daqui era uma zona verde, né, com possibilidade para agricultura e porque ela é banhada aí por 3 rios, o Avon, o Nadder e o Burn. Então, obviamente se tornou uma região próspera e tinha que ser construída então uma igreja, né? Então eles construíram essa igreja aqui, uma igreja feita com pedra calcária. É muito interessante porque o guia disse que essa pedra ela precisa ficar, por causa devido a essa imensa estrutura, né, das torres aqui, ela precisa ficar constantemente úmida. Então existe pontos de check aqui, de check-out aqui, para verificar o grau de umidade do solo, bem como das rochas. Caso contrário, isso daqui pode colapsar tudo. E muito interessante que a catedral ela teve início da sua construção no século XIII. E ela durou apenas, a construção levou apenas 38 anos. Obviamente que a gente consegue entender isso daí, que eles construíram tão rápido que a estrutura não ficou muito bem estabilizada. Observe aqui, ó, vê? Olha lá. Nós temos umas estruturas aqui para reforçar a igreja. Caso contrário, ela poderia cair, né? Então, essa igreja aqui, ela tem um estilo denominado de gótico inglês, que são janelas muito longas. Veja aqui, a torre é muito mais evidente isso. São janelas longas e bem pontiagudas, né? Isso é uma coisa relativamente rara, esse formato aí é raro de encontrar. Somente nessa igreja, em algumas outras, mas isso daqui é o que é denominado de gótico inglês. Então essa igreja aqui, ela tem uma agulha aí de 123 metros. Foi construída então entre 1280 a 1310 e é a mais alta agulha da Inglaterra, né? Essa parte aqui. Então o claustro que eu vou mostrar agora, eles são os maiores da Inglaterra. É impressionante. Ele foi construído entre 1263 a 84 e observem aqui que as paredes, então, elas são decoradas aí com imagens do Antigo Testamento, né? E essa catedral, ela era católica, virou anglicana, né? Depois que o Henrique VIII forçou toda a mudança do sistema da igreja, né? Isso é muito interessante porque a igreja católica não permitia o casamento com pessoas divorciadas, entre pessoas divorciadas, e o Henrique VIII simplesmente chegou e falou assim: não pode, então tá bom, então eu vou criar uma outra igreja para mim. Ele criou então a igreja anglicana, né? E segundo o que conta a lenda, existiu uma outra cidade aqui chamada Old Sarum, que tinha um bispo lá, e esse bispo então ele falou: bom, nós vamos selecionar o lugar onde nós vamos construir a nossa magnífica igreja. E ele jogou então uma flecha, essa flecha acabou cruzando, matou um homem, e aqui foi onde ele construiu então
a catedral de Salisbury. Bom, nós estamos então agora aqui na parte de fora da catedral. É assim, é simplesmente imensa. Então aqui nós temos toda a arcada externa, ali mais uma arcada, ali outra, aonde ficavam ficam, né, os claustros, tá vendo ali, ó. E essas duas árvores magníficas aqui foram plantadas em 1830, aproximadamente, pela Rainha Vitória. Então, imagina, eles têm uma paixão muito grande por essas árvores aqui, né? Então, eu li que isso daqui é o gótico inglês. Mas eu vou pro lado de fora, que eu acho que lá fora a gente consegue ver melhor essa estrutura. Então, veja que é um negócio assim muito grande, né? Até ali no fundo, olha. E essa igreja, então, era uma igreja católica. Hoje ela é uma igreja, depois do Henrique VIII, né? Ela virou uma igreja, então, anglicana, né? Mas é uma coisa linda. Olha, nós estamos agora, nós saímos do porto de Southampton, que fica ali, e agora nós estamos navegando sentido a Espanha. Então tá um tempo horroroso aqui fora, dá uma olhada só, olha.
Olha, tá ventando bastante, tá levantando névoa, olha lá, quer ver? E nós estamos fazendo o mesmo circuito, só que o Titanic, ele andou nesse pedaço aqui, só que daqui 1 hora o Titanic virou para a direita e foi sentido Nova York. Nós vamos para a esquerda, sentido Espanha. Eu espero, né, que dê tudo certo, né? Amanhã é sexta-feira 13, ou seja, daqui a pouco. De todos a bordo, les recomendamos que eviten pasar por las áreas cubiertas exteriores del barco. Muchas gracias por su colaboración. Gentili ospiti, buongiorno, la vostra attenzione prego. Questa è la vostra Cruise Active Manager Paolo che vi parla. A causa delle cattive condizioni meteorologiche del vento forte, per la sicurezza di tutti a bordo, vi sconsigliamo fortemente i punti esterni della nave. Vi ringraziamo per la collaborazione. Caros hóspedes e tripulação, aqui é a sua Cruise Activities Manager Paula que fala. Pedimos a atenção de todos. Por razão das más condições meteorológicas e do vento muito forte e para a segurança de todos a bordo, pedimos, por favor, que não passeiem nas pontes exteriores do navio. Uma vez mais, pedimos encarecidamente a todos os nossos hóspedes e tripulantes que não transitem nas áreas externas do navio. Muito obrigada pela colaboração de todos e que tenham um excelente dia. Olha o que ela quis dizer, quer ver? Ó? Dá uma olhada. Dá uma olhada na situação que tá aqui, ó. Olha que emoção, ó. Oh! Olha quanta onda no mar. Deixa eu ver quanto que tá o vento, peraí. Olha aqui, ó. Nós estamos então a 6 graus da linha de Greenwich, né? E a velocidade tá 53 nós. O João fez as contas aqui, que a velocidade náutica é diferente da terrestre, tá? 53 nós equivale a 98 km por hora de vento. Isso não é pouco. E ontem, toda noite, a gente recebe quer ver? Um documento aqui, ó. Aqui, ó. Que ele fala das condições climáticas. Ele é um jornalzinho, tá? Tem 4 páginas aqui. E aqui ele fala, você quer ver? Olha. Que nós iremos passar, quer ver? Olha. Durante esse dia de navegação, o navio passará pelo Golfo de Biscaia, um golfo no nordeste do Oceano Atlântico, ao sul do Mar Céltico. Ele fica ao longo da costa oeste da França, na cidade de Brest, ao sul, até a fronteira com a Espanha, e da costa norte da Espanha até o oeste, até o Cabo Ortegal. Seu nome em inglês vem da província de Biscay, no País Basco espanhol. A profundidade média é de 1.744 metros e a profundidade máxima é de 2.789 metros. O Golfo de Biscaia é o lar de algumas das mais piores condições climáticas do Oceano Atlântico. Grandes tempestades ocorrem na Bahia, especialmente durante os meses de inverno. Então, olha lá, nós estamos experimentando o Golfo de Biscaia agora. Olha aí que maravilha, tá vendo? Tá ele aí, ó. Olha que legal. Ai, que vontade de abrir de novo. Pera aí. Ele tá travado, né? Tem que deixar travado, né? Tá merda. Olha só. Olha que emoção.
Olha o tamanho daquela onda ali na frente, ó. Olha. Coisa linda, que mar magnífico. Olha, forma até arco-íris. Olha. Olha que lindo. Ó. Muito legal.